Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e a gente vai falar de uma bateria da primeira etapa do CS, o Circuito Challenger Series de 2024, lá de Snapper Rocks, na Austrália, uma bateria do Round 3 masculino, envolvendo alguns atletas, 4 atletas, um deles, Net Young, que perdeu e usou o perfil dele no Instagram para dar uma reclamada da nota dele. A WSL foi e respondeu, assumiu o erro. E a gente vai falar aqui com o nosso time titular, o Pedro Robalinho e o Eduardo Chalita, sobre esse fato da WSL ter assumido o erro. Será que é uma nova era da WSL? Será que eles vão ser mais transparentes? O que pode acontecer daqui para frente? Fala, Robalinho, diretamente de Mal aqui com a gente. Obrigado por estar aqui nesse programa mais uma vez. Bacana, bom estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. Dia bonito aqui em Mal e vamos para mais uma aqui. Boa, Eduardo Chalita está aqui pertinho de mim, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Chalita? Beleza, Robalinho, beleza, Matias, vamos nessa. Boa, vou dar uma olhada aqui na bateria, vou acessar aqui. O que aconteceu? O Net Young, ele estreou na segunda fase do evento masculino, um round de 64, e estreou muito bem, fez a maior nota do dia, 9.33, com aquelas sapatadas dele de backside, é um golf que... Eu gosto até do estilo dele, não é um estilo tão polido, mas acho ele super agressivo nas manobras de backside. Gosto, e o cara tirou um 9.33, fez a maior nota, como eu disse, desse dia de competição. E aí ele foi para o round 3, o round dos 32 melhores, terceira bateria, ele com o francês Charlie Quiveron, o australiano Mike McDonagh e o francês também, outro francês, Marco Mignot. A bateria foi assim meio complicada, porque foram muitas ondas surfadas, no total 31 ondas em 30 minutos de bateria. O mar não estava aquela maravilha toda, assim, para mim sim, mas tinha muita onda morrendo, às vezes o cara entrava, a onda tinha um momento bom e depois ela deitava e sumia, enchia, mas teve show de surf, muitas baterias, e o resultado foi decidido ali no final. O Mignot, que estava em último, meio perdido, tirou uma nota acima de 7 pontos, foi para a segunda posição. O Charlie, francês, ele já estava bem na bateria, ficou praticamente em primeiro durante quase todo o tempo. E o Net foi perdendo ali, caindo, e no final acabou terminando em quarto. Isso porque o Mike, no finalzinho da bateria, pegou uma onda e pulou de último para segundo. E a última onda no Net Young, ele estava precisando, depois daquele cálculo todo, porque foram muitas ondas surfadas ali no fim. O Net Young estava precisando de 7.20 e ele tirou 4.03 numa onda pequena. Eu quero ouvir, claro, a opinião de vocês, mas achei pequena, mas que ele deu 5 sapatadas, uma seguida da outra. Enfim, e como eu disse, a WSL se manifestou após o post do Net Young e eu quero saber a opinião de vocês. Chalita, como é que você viu esse final de bateria ali? Você acha que ele, de repente, conseguiria a vitória? Porque muita gente está achando que a WSL só se manifestou porque eles acham que a nota, ele não conseguiria os 7,20 para virar, que ficaria entre 5 e 6, mas assumiram o erro. Como é que você viu isso tudo? Cara, eu achei um equívoco realmente absurdo da WSL, dos juízes, terem dado a nota. Teve juiz que deu 3,9 nessa onda. Eu achei que, independente, vamos falar assim, começando, independente da situação da bateria, aquela onda não era uma onda de 4,03, né? Aquela uma onda, para mim, poderia estar até na casa dos 6. Ele fez uma manobra, se eu não me engano, a terceira manobra dele foi uma manobra muito forte, que nem na primeira onda dele, que ele tirou 6,67, se eu não me engano, sim, nem na primeira onda dele ele fez uma manobra igual a que ele fez nesse 403, tá? A primeira onda dele, no caso que ele fez 667, ele executou 8 manobras, cara. Foram 5 puxadas e 3 manobras fortes, tá? Se eu não me engano, 8 ou 7. Vamos botar que foi 7. Foram 2 manobras fortes e umas 5 puxadas. Ele ganhou 667. Essa onda, sabe o que aconteceu para mim? Eu acho que a primeira manobra dele foi uma colocada. Ele não fez nada, ele deu uma de fundo assim na primeira manobra. Isso fez com que os juízes já meio que olhassem com um pouco de desconfiança já dessa onda. Só que ele se recuperou na segunda onda, na segunda manobra, na terceira principalmente, e finalizando muito bem.
para mim, com certeza, foi um equívoco, não poderia nunca ter sido 4-0-3, mas como você falou, os juízes consideraram que aquilo não ia dar virada de qualquer jeito, então, de repente, eles ficaram um pouco mais relaxados em poder, de repente, até se equivocar, né, cara? Não sentiram uma pressão ali em soltar essa nota muito bem, tá? E eles escutaram as notas também, mas eles escutaram as notas, tanto o Mike McDonald quanto o Nate Young escutaram as notas já na praia, né? A grande expectativa era, Mike McDonald, ele pegou, a onda dele foi uma onda realmente boa para aumentar a vantagem, que ele surfou uma onda logo antes da do Nate Young. Para mim, essa foi a grande questão da bateria nesse finalzinho. E aí, depois que os juízes resolveram essa questão, eles não deram tanta importância ao Nate Young. Essa é o que essa é a minha leitura. Eu acho que eu achei isso. Então, eles não deram tanta importância em soltar a nota certa para o Nate Young. Agora, faria diferença? Não passou a bateria? Tudo bem, não passou a bateria. Acho que nem se ele tirasse o 6, sei lá, um 6,5. Mas, o que acontece? O Robalinho sabe muito bem, o cara que é o rei dos cálculos, o cara faz muito cálculo, o Robalinho, né? Com seus atletas, lance de classificação, corte. Cara, isso pode fazer diferença lá no final do ano, uma posição, ele ter ficado em terceiro ou em quarto, entendeu? Então, vamos supor, ele não passa a bateria, mas ele podia ter ficado na frente do Marco Mignot, entendeu? De repente, já são os pontinhos que, lá naqueles cálculos que o Nego faz já no final, pode fazer a diferença. E você, Robalinho, como é que você viu toda essa situação, a WSL aí se posicionando, reconhecendo o erro, mas que, segundo ela, não alteraria ali, assim, poderia alterar o resultado, como o Chalita falou, mas não daria a classificação para o Nate Young, né? É isso aí, cara. Acho que foram boas colocações do Chalita. Assim, é muito importante a nota certa ser dada, né, cara? Você está fazendo sua apresentação ali, o atleta tem que ser respeitado, a nota tem que ser olhada. De repente, mais uma vez, o Chalita tem razão em falar que, por ser uma última nota, que provavelmente não ia mudar nada, a onda era pequena, né? O Mike McDonald já tinha um 7 e fez mais um 6,5 no final, aumentando a diferença para o Nate Young, e o Nate Young pegou essa onda menor, surfou muito bem a onda, né? Deu uma batida passando, meio que preparatória, depois botou mais força no seu surf, a terceira manobra foi bem forte. Ele é um cara de backside que é muito especial, eu gosto muito do surf dele, tem uma linha precisa, né? Raramente bate prancha, tem muito power no surf, cara. Quem conhece o Nate é um cara grande, forte, com um corpo bem atlético, assim, bem capaz de botar power nas manobras. Acho que ele mostrou o power dele em relação aos outros atletas, foi o forte dele nessa bateria, né? Mas realmente não conseguiu. Acho até que ele teve uma onda, legal comentar isso, teve uma onda onde ele deu uma manobra muito forte de saída, e a onda meio que, para a segunda sessão, assim, ela meio que jogou rápido para cima dele. Acho que ele titubeou ali de ir para a segunda manobra e fazer uma combination, assim, uma combinação de manobra bem grande, acabou indo por fora e aí deu os cutbacks, assim, a onda não armou de novo. Então, assim, também tem a parte dele de responsabilidade nisso, de não ter passado essa bateria. Mas eu acho que é fundamental o julgamento ser o mais preciso possível em cada situação, porque não no caso do Challenge Series agora, mas na sua carreira inteira, até a sua média de notas que você faz em suas baterias conta para suas estatísticas como atleta. Então, isso tudo é muito importante. E também, né, vamos colocar que eu já tive experiência de classificar atletas meus, como o último resultado era um 17º, que é exatamente o terceiro lugar nesse round de 32, né, que foi o caso ali na terceira bateria, onde o Nate Young acabou ficando em quarto. Poderia claramente ter ficado em terceiro nessa bateria, pelo menos. Há quem discuta se ele passava ou não. Acredito que não, ele precisava de mais de 7 pontos naquela onda. Acho que não ia ser o caso ali. Ele tinha um 6,67 no começo da bateria, que também não foi tão expressivo assim. Eu acho que a escala ficou bem razoável. O Marco Mignot teve um 7,77, que também eu concordo que foi a melhor onda da bateria. Surfou muito rápido, com variação, desgarrando, dando rabetada, fazendo manobras bem fortes. Gostei muito do surf do Marco Mignot, acho que é um atleta que surfa muito bem. Até critico um pouco o Yvon, achei o surf dele assim, ele surfou bem, pegou boas ondas, ficou ali numa situação confortável a maior parte da bateria, como você falou, Matias, e ganhou a bateria com 2 ondas boas, né, bem surfadas, mas
uma carência muito grande de power. Eu acho que power faz muita falta no surfista, entendeu? Então, assim, de uma maneira geral, concordo com as colocações do Eduardo. Acho que é importante. Você falou algumas coisas sobre a WSL, a questão da transparência, né? E comentando sobre isso, o que eu posso dizer, espero que sim, né? Tem um novo CEO entrando aí agora e acredito que há uma vibe de novos ares na entidade, algumas coisas ao nosso favor, a favor dos surfistas, dos técnicos, dos fãs que querem ver justiça, que querem ver o esporte melhorando. E a gente pode ver algumas mudanças já para o ano que vem. A gente vai ter um número maior de etapas antes do corte, né? Eu sei que a galera não gosta do corte e realmente, pelo menos se tiver mais etapas antes do corte, quem sabe até, né? A gente vai ter 7 etapas antes do corte. Acho que isso vai ser muito legal e quem sabe essa Finals 5 aí seja num pico mais legal do que Trash, para mostrar realmente quem merece ser campeão mundial, né, sem tirar o mérito de quem já foi campeão ali, porque acho que a gente tem que jogar dentro das regras e aproveitar a situação como ela é. E quem faz isso melhor é o campeão e pronto. Então, assim, de uma maneira geral, achei importante a WSL colocar isso nas suas redes sociais. Acho que isso é um gesto positivo de transparência, de mostrar. É legal a gente olhar que não aconteceu com o brasileiro. Então, isso é para as pessoas também ficarem sabendo que isso não acontece só com o brasileiro. Eu que treino hoje em dia um atleta estrangeiro sei disso, já também me senti prejudicado em alguns momentos, né? Inclusive custando classificação para o Tour, em cima de derrotas de 0,0 alguma coisa. Então, assim... Acho que vale lembrar, né, que o head dessa etapa lá de snapper não é o Luli Pereira, né? Que é o oficial do CT da primeira divisão, né? Isso aí, é o Ben Lowe, que é um cara controverso, que a gente já viu análises feitas sobre ele, sobre o tipo de nota que ele dá para os australianos e o tipo de nota que ele dá para os brasileiros e outros atletas que estão contra australianos. É um cara tendencioso, matematicamente comprovado isso. Então, assim... ele estava nas Olimpíadas, né? De Tóquio. Nas Olimpíadas de Tóquio, a gente viu ali... que é interessante nesse sentido também para a gente poder analisar o trabalho dos juízes, porque nas Olimpíadas eles são obrigados a terem um nome apresentado, né? Uma coisa que a WSL, já que está querendo mais transparência, poderia fazer também, para a gente saber exatamente o que está acontecendo, quem gosta do surf desse cara, quem não gosta, quem tem uma tendência a dar mais nota para o power surf, quem tem mais tendência a dar nota para aéreo, e a gente ter uma ideia, até o atleta sabendo quem vai julgá-lo, ele pode até surfar diferente se ele quiser. Então é uma coisa assim que eu estou levantando agora, um raciocínio que me veio agora. Até isso pode trazer uma vantagem para o surfista falar, pô, esse cara ele gosta mais disso, ou gosta mais daquilo. Né, você sabe, por exemplo, quando você estuda para uma prova, para concurso, alguma coisa, você quer saber o que a banca quer saber. Então, assim, eu costumo, quando eu converso com os juízes, eu tenho minhas próprias opiniões, mas não tento me impor com essas minhas opiniões. Isso aí não vai adiantar nada. Você tem que entender qual é o processo, qual é a regra, o que está sendo julgado e jogar o jogo da melhor forma possível. Assim, é como surfar para os juízes, né? Praticamente, a não ser que você não ligue para passar bateria. Então, se você está ali a fim de impor somente se colocando ali, botando o seu surf como se fosse um artista, que eu vou fazer a minha arte do meu jeito e não importa se vão gostar ou se não vão gostar, é uma forma de ver a vida. Agora, no esporte, não é assim que funciona. Pelo menos para mim, como treinador, eu sou bem pragmático, eu quero passar bateria, eu quero ser campeão. Então, a gente vai jogar o jogo de acordo com o julgamento. E quanto mais transparente isso for, melhor. Pois é, Chalita, eu acho que surpreso todo mundo ficou, né, com essa colocação da WSL, né? E, na verdade, acho que eu fiquei até um pouco surpreso também com o Net Young de ter colocado ali no perfil dele essa reclamação, vamos dizer assim, né? Como é que você viu esse lado da WSL? Você acha que assim, o reconhecimento do erro veio só pelo fato da nota que eles acham que deveria ter sido a correta, não daria a classificação, não mudaria, vamos dizer assim, o andamento do campeonato? Duas coisas. A primeira coisa que eu acho que, e é uma coisa que eles alegam, é que eles sentiram que foi feita uma reclamação com uma certa educação por parte do Net Young, entendeu? Pô, nossa, o cara foi um gentleman, né? Olha como ele colocou essa questão, né? Não foi
agredindo nada, não foi insinuando nada e tal. Então, acho que isso fez com que a WSL também quisesse responder, né, a esse fato. E outra coisa, acho que ele cara... não usou palavras grossas, não foi, assim, agressivo, mas eu acho que ele foi bem contundente, né? Tipo, o que é isso aqui? Foi, mas eles falaram que o que eu li, o que eu estava lendo, que eu li todos os comentários também, é que as pessoas Muita gente acharam comentou, que... né? Medina, Slater, né? Eu também comentei, inclusive tem um comentário meu lá que teve muitos likes, mais de 100, quase 100 likes no meu comentário, na verdade. O meu comentário, eu falei que... Não, depois a gente fala sobre isso, mas eu comparei os comentários do Medina com um comentário que eles dizem que é mais elegante, no caso do tipo do Net Young. Eu achei que, por causa disso, eles se sentiram confortáveis a se expressar, né, a WSL. Mas também, cara, eu concordo que eles não dão tanta atenção a ondas quando eles percebem que o surfista deu mole, ou ele perdeu mesmo, ou ele... quando eles percebem algum tipo de erro do surfista, eles se sentem... Eu acredito que isso é uma coisa que, de repente, está dentro do subconsciente do juiz. Eles se sentem mais confortáveis ou mais relaxados a cometer um erro, entendeu? E a WSL, nesse caso, ela usou um argumento que eu não acho legal, que é: tudo bem, eu só me reportei porque, na real, ele não ia passar a bateria, entendeu? Eu não sei se o caso, se mesmo fosse julgado muito bem a onda, se ele passasse a bateria, caso ele tirasse a nota, eu não sei se a WSL iria se reportar, entendeu? Eu acho que ela mais se reportou porque ela reconhece que o Net Young também meio que reconhece uma certa derrota dele, apesar dele estar reclamando da nota, ele não está reclamando que ele não teria passado a bateria. Porque ele teria... Chalita, só para te... Cara, ele não... Desculpa, cara, seria loucura dele achar que foi melhor que o 667 dele, cara. Essa onda dele não foi melhor que o 667 dele, ele sabe disso. Para ele tirar de 667 para 720, teria que ser melhor do que a primeira onda dele, e eu acho que ele reconhece isso, cara. Então, na minha opinião, ele sabe que eu acho que ele não tiraria 720, cara. Teria que ser a terceira melhor nota da bateria, que você pega o Mike McDonald voando e o Charlie, porra, surreal, tipo, como se fosse a Cinderela, assim. Então, eu acho que ele acha isso, tá? Mas tudo bem, é a minha leitura. Fala o que você ia falar, desculpa. Não, só isso, que ele deu uma entrevista depois, né, dando uma resposta ao que a WSL falou, e ele não estou dizendo que ele, nessa entrevista, falou que passaria, mas que ele falou assim: não, beleza, eles falaram, que bom que falaram, mas não quer dizer que eu concorde com isso, nem que eu concordo que minha onda seria entre 5 e 6. Ele, no momento algum, ele falou: não, eu acho que eu virava, os caras estão viajando. Ele não chegou nesse ponto, mas ele também fez questão de dizer que não estava satisfeito com a nota e que ele discordava do que eles estavam falando ali. Então, assim, ele também retrucou. Eu vi isso numa entrevista no site da Hardcore, onde ele deu essa opinião dele sobre o julgamento. Falou assim: não, beleza, eles fizeram esse acordo, achei isso bom, mas não quer dizer que eu concorde com o que eles falaram, não. Não, tudo bem. Então tá, tudo bem quanto a isso. O que eu queria dizer é que é o seguinte: a WSL ela se reportou publicamente porque eles viram que realmente não mudaria o resultado da bateria. Mais confortável para eles, né, poder falar. Exatamente. E eles já estão sofrendo uma certa pressão há muito tempo de meio que se posicionar em vários resultados polêmicos, entendeu? Então eles aproveitaram essa situação em que ela é polêmica, apenas uma nota mal julgada e não, de repente, um resultado da bateria. Eles aproveitaram essa situação para eles poderem se mostrar uma entidade preocupada com o que eu achei isso. Tá? Acho que a grande situação nesse caso também é
Porque, assim, acho que o primeiro que não foi brasileiro, e digo isso pelo seguinte, eu andei conversando com amigos australianos, assim, amigos brasileiros que moram na Austrália, amigos brasileiros que moram nos Estados Unidos, envolvidos com surf de uma forma ou outra, e a grande questão é que, assim, o Brasil é visto como um mimimi direto, é só mimimi. Enfim, está todo mundo insatisfeito com o julgamento, mas a visão da galera lá fora é diferente, eles conseguem enxergar erros, mas que não é como o brasileiro que acha que é feito na safadeza para sacanear o atleta. Eles não enxergam dessa forma. Então, daí eu assim, já acho uma outra coisa. Então, talvez da forma que, se ele respondesse um brasileiro ali, eu não sei se daria o mesmo, sei lá, não daria o mesmo retorno que eles estavam esperando do que assumir um erro para um norte-americano ou talvez até para um australiano, entendeu? Eu já acho uma outra coisa quanto a isso, Carlinhos. Eu acho que é o seguinte, os brasileiros, a gente tem realmente um histórico de notas muito mal colocadas, de baterias super polêmicas que a gente sabe que os brasileiros passaram. A gente já tem um histórico muito grande disso. Então, a gente meio que sofre mesmo. Mas eles lá fora não têm também? Será que é só porque eles não gritam que a gente não percebe que eles também já foram várias vezes, vamos dizer assim, prejudicados? Cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que todo mundo, todos os surfistas do mundo, todos, 100%, já sofreram algum tipo de injustiça na bateria. É muito difícil, cara, você não ter sofrido uma injustiça na bateria. O surf ainda é um esporte que, cara, fica muito fácil cometer erros no julgamento, ou por causa de tendências, ou por causa de realmente o juiz já tá cansado pra caramba de ver milhões de baterias, às vezes muita nota igual, o surfista, às vezes, cara, baterias de níveis ruins. Porra, isso cansa o juiz, cara, eu vou te falar. Então, eu acho que o surf vai continuar cometendo esses erros, porém, o brasileiro já não aguenta mais, já vem de um histórico já de sendo garfado já há muito tempo, para depois, quando conseguiu um lugar ao sol, começar a ver as suas derrotas como uma perseguição para que os brasileiros saiam desse lugar do sol, né, e entre australianos e americanos de novo. Eu concordo que existe essa teoria meio que da conspiração, acho que às vezes a gente passa um pouco dos limites, sim, mas não tem nada a ver essa reclamação do Net Young, esse fato, com o fato da gente realmente ser perseguido. Eu acho que erros vão continuar acontecendo, mas eu acho que, ainda assim, os brasileiros, tipo o Medina, como comentou nesse post aí, o Medina falou, sou todo ouvidos. Ele escreveu lá em inglês, eu esqueci como que ele se expressou, mas tipo assim, galera, eu sou todo ouvidos, estou aqui para escutar vocês. Por quê? Ele quis falar, tá vendo como é que é? Agora vocês estão entendendo como é que é, e vocês estão vendo que realmente erros acontecem, só que muitas vezes prejudicam seriamente o atleta. Queria só deixar aí registrar aqui no nosso vídeo que eu acho sim que o Brasil provavelmente é o país que mais foi prejudicado historicamente por julgamento. Só para deixar claro minha posição. Inclusive com situações que eu vivi com a Silvana Lima, com o Léo Neves, em história, então, assim, eu tenho prática dos dois lados, treinando brasileiros e treinando estrangeiros. Então, assim, é bom ter um cara que viveu os dois lados para poder falar. Acontece em qualquer lado, concordo com o Eduardo. Acho que com o Brasil já aconteceu demais. Acho que o Medina é o campeão do mundo de ter sido prejudicado. Foi tricampeão, poderia ter sido mais vezes até agora. Então, assim, acho que de uma maneira geral, o trauma que os brasileiros já sofreram ao longo da carreira, ao longo da história, como fãs também, faz com que a gente já tenha uma reação excessiva muitas vezes, né? Como eu costumo falar que esse ano, para mim, eu vi algumas coisas erradas contra o Medina, mas não vi muitas coisas erradas. Não me lembro assim, de situações muito claras com outros atletas brasileiros. Você vê que a galera surfa muito, já estão aí arrebentando nesse... A gente vai gravar depois um programa só sobre o Challenge Series agora. Os brasileiros estão dando show e o Brasil é uma nação maravilhosa e eu não acho que vai despencar nos rankings assim, como no momento a coisa está meio... obscuro aí para a galera do Brasil, mas acho que isso aí é só uma questão de momento. Só queria deixar registrado isso aqui, porque eu acho que é uma opinião válida. Boa.
Então, assim, voltando não, né, permanecendo no tema, mas caminhando para a situação ali do ato de reclamar do Net Young, a gente fica pensando o que isso poderia levar. Só um tapinha nas costas, desculpe, a gente reconhece o erro, mas também tu não ia passar mesmo, ou não, cara. Nós erramos e a bateria vai ser realizada novamente. Ou não, ó, nós erramos e você passou e o outro lá não passou. Muda Isso agora. É uma coisa legal, Matias, você está falando disso tudo, eu acho muito importante, cara. E acho que a galera que gosta mesmo do esporte tem que se inteirar o máximo possível do que acontece, né? A gente, assim, eu nunca tinha visto, a gente falou disso aqui, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu pelo menos nunca tinha visto a WSL se reportar dessa maneira nas suas redes sociais, de uma forma oficial, através do seu perfil oficial, falar alguma coisa sobre julgamento, erramos e tal, não sei o quê, como a gente falou aqui já, que provavelmente por causa da situação que não ia virar bateria mesmo, e não era um brasileiro, acho que foi tudo isso aí ajudou eles a botar isso para fora, acho bom, deveria ser mais constante, mais comum, né? Eu acho que a galera que se importa, como eu estava falando, deve buscar, assim, se educar mesmo, buscar um pouquinho mais de estudo, dá uma mexida lá, você vai no site da WSL, baixa o livro de regras, lá no rodapé do site você pode baixar o livro de regras em português, você vai ver direitinho qual é a função do head judge, o que pode mudar, o que não pode, questões de prioridade, baterias que voltam, baterias que não voltam, né? Todas essas situações para a gente poder, assim, quando dá uma opinião, assim, na rede social, às vezes vem muito hate, assim, vem muito ódio ali, vem muita briga, como eu falei, a gente tem uma reação excessiva, às vezes, porque está pé da vida com o que já aconteceu no passado. Acho que a galera se educar, a galera se informar um pouquinho mais, vai ajudar muito nessas questões. A pessoa vai ter mais certeza da regra, vai ter mais certeza da opinião que pode dar. Tá? Então, acho que esse é um fator muito importante. Ou então, até você estava dando uma olhada, né, como sempre faz no livro de regras, e até chegou no ponto que fala, né, quando a bateria, sei lá, quando acontece o resurf. Lembrando que a gente teve um caso em 2017 lá em J-Bay, numa bateria do George Smith com o Konnerkoff, norte-americano, e o Konnerkoff no final da bateria, lá naquela última sessão lá, nem sei se tem última sessão em J-Bay, né, que a onda realmente é muito longa, ele pegou um tubo bom e ninguém conseguiu filmar, os juízes não conseguiram ver, e ele reclamou e o Red foi lá e não, resurf. Ele perdeu depois para o George Smith, mas aconteceu o resurf. Agora, que está dizendo esse livro de regras em relação a isso? Sei lá, Medina perdeu lá para o Cole Hausman, vai lá, bate na porta dos caras, e aí? É isso aí. Se o head judge, né, que é o responsável, você tem aqui no livro de regras, na página 94, você tem ali as funções do head judge. A gente vai botar na tela aí, a galera dá um pause, dá uma lidinha, vale a pena. Acho que não vale a pena eu ficar lendo aqui todas as funções do head judge, vai ficar meio maçante, vai parecer um vídeo aula, assim, muito, né, nesse sentido. Acho que é legal a galera dar um pause aí, dar uma olhadinha, ver o que é a função do head judge. Mais na frente, a gente tem uma coisa que fala especificamente, essa aqui eu quero ler, especificamente sobre essa situação do resurf, que é surfar de novo. O head judge ele pode pegar uma situação duvidosa, que ficou claro ali que aquele julgamento ficou errado, ou que houve um erro de prioridade que determinou o resultado da bateria, e ele pode definir sozinho, independente da presença ou não dos atletas envolvidos, ele pode definir se os atletas devem entrar na água de novo para fazer um resurf, como você está citando essa bateria de J-Bay aí, né? Então, assim, eu vou ler para vocês a página 94, a gente tem letra E, uma decisão de julgamento, pontuação ou resultado de bateria, uma vez feita, só pode ser alterada se, na opinião do painel de juízes, houver evidência suficiente para considerar uma reavaliação. Um resurf, né, surfar de novo, ou uma mudança de pontuação pode ser considerado por aquele painel de juízes no momento. O head judge tem autoridade para convocar um resurf sem o envolvimento do surfista na bateria, se for considerado apropriado. O head judge da WSL pode decidir quem deve estar envolvido em um resurf, se aplicável e quando o resurf pode ocorrer. O head judge pode também atrasar o início da próxima bateria ou rodada enquanto uma decisão é tomada. E uma vez que uma decisão é tomada pelo painel de juízes da WSL, só pode ser protestada pelo head judge da WSL ou pelo head of Tours of Competition. Nenhum outro juiz deve ser abordado em relação a qualquer chamada ou decisão, incluindo qualquer abordagem da equipe de apoio do surfista. Veja o processo
para os protestos descrito na regra 10.07. Então, assim, você tem tudo no livro de regras que coloca isso aí. O head judge, ele pode observar, se ele achasse que aquela onda ali, ele precisava de 7,21, se não me engano, né? Vamos dizer que ele estivesse na casa dos 7, entre os 7 e o 8, ficasse a dúvida, virou ou não virou, ele pode chamar. Se ficar claro, ele pode chamar. A gente tem baterias muito mais apertadas que essa que o head judge não chama. Será que isso vai virar uma coisa mais comum ou não? Deveria. Eu já vi situações também, como você citou essa de JB, Matias, mas eu já vi situações em campeonatos QS, onde uma questão de marcação de prioridade pelo juiz de prioridade foi feita errada, ele virou a prioridade na hora errada, prejudicou um atleta, e às vezes a bateria volta para a água, e às vezes envolve os 4 atletas. Né, no caso do QS, né, envolve os 4 atletas, eles voltam para a água e alguém que não tinha nada a ver com aquela situação ali, que não ia sofrer uma virada porque apenas uma onda não ia tirar 2 posições dele, acaba sofrendo. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim disso. Acho que o resurf, para mim, assim, é uma possibilidade, é uma questão, assim, se for para trazer justiça, vale a pena, mas acho que a gente combater a subjetividade e fazer um julgamento mais preciso é muito mais importante do que o resurf. Mas é um recurso, é possível, foi usado muito poucas vezes, e você conseguir comprovar isso tudo, acho muito difícil você conseguir num Challenge Series que isso aconteça, tá? Ou num QS. Aconteça dessa maneira, por causa de nota. É uma questão de prioridade, assim, você vê isso acontecendo, eu já vi em situações anteriores, com o atleta meu, Felipe Chagas, aconteceu e ele acabou perdendo o resurf. Então, assim, é uma coisa complicada, pode trazer justiça, mas também pode trazer injustiça. Boa. Bom, quer colocar alguma coisa, Chalito? Cara, eu achei interessante essa situação que a gente discutiu agora, que o Robalinho leu agora no final. Isso demonstra que existem recursos, sim, né, para erros da WSL. Eu acho que a WSL tem que começar a usar mais esses recursos que estão no livro de regras para poder, cara, consertar vários erros. Acho que conforme eles vão querendo consertar mais erros, talvez eles possam vir diminuindo os erros deles, entendeu? Então, eu acho interessante acontecer cada vez mais esse tipo de correção, mesmo durante o campeonato, e os surfistas têm que estar cientes também dessas injustiças. Pô, que pena, a WSL errou, eu vou ter que entrar de novo dentro d'água, pode ser que eu perca. Acho que o surfista tem que estar ciente desse tipo de situação, que a WSL tenta fazer com que o surfista não passe por isso, porque acha injusto para os que ganharam a bateria, no caso, mas eu acho que isso pode acontecer com qualquer surfista, e até o que ganhou a bateria, se tiver que surfar um resurf, ele tem que entender que aquilo ali pode ser benéfico para ele em uma outra situação. Então, quanto mais tiver esse tipo de correção, melhor, no caso. Tem vários esportes que tem punição e tal, para um certo tipo de atitude e tal, então eu acho que estou falando punição na hora, tirar ponto, botar ponto já na hora do campeonato, da competição. Então eu acho que o surf pode ter isso também. A gente tem que começar a acostumar mais a ver esse tipo de coisa e assim consertar vários erros. Pode ser, cara. Eu acho que pois a gente, sei lá, vendo a Fórmula 1, por exemplo, pô, a corrida termina, festa no pódio, estoura champanhe para cá, para lá, fotos de todo mundo. No dia seguinte, o campeão não é mais campeão porque usou um parafuso X e não poderia. Cara, né? Acho que se for para corrigir, acho que ninguém vai ficar chateado, né? Se for para dar a vitória a quem realmente merece, quem andou na linha, quem foi o melhor ali, todo mundo fica feliz. Acho que até mesmo quem perde o título, sacou? Vacilou, meu irmão. Mas é isso, cara. Galera, muito bom. Pô, sempre é uma aula. Eu aprendo demais com você, Chalita, com você, Robalinho. Cara, muito bom mesmo. Aprendo muito também com os comentários da galera. Pô, é sempre legal ouvir o que a galera quer falar, ouvir novos argumentos, enfim. Acho que só assim melhora o debate todo, e a questão é essa, né? Acho que está todo mundo meio confuso na questão do julgamento, e talvez esse seja um primeiro passo da WSL em dar mais transparência e, quem sabe, tudo fique melhor e mais calmo nas próximas etapas. Então, valeu, Robalinho, valeu, Chalita, valeu, galera, até breve, já tem programa sobre o Challenger Series de Snapper Rocks. Valeu, galera, um abraço. Vamos, equipe!